Olá, gente. Eu gostaria então de falar, em complemento ao vídeo anterior, a respeito das dimensões de Portugal. É chocante para nós brasileiros quando chegamos aqui e percebemos que as coisas são totalmente próximas, perto, né? Então, se considerarmos que vamos de uma ponta do país a outra em menos de 600 quilômetros, né? Do sul até o norte em menos de 600 quilômetros. É, eu imagino que quem mora no centro-oeste para ir à praia, né? Pelo menos uns 1.000 quilômetros andávamos, né? Então, eu gostaria de explicar para vocês, assim, em questão, em pontos, assim, em dados mesmo científicos, né? A respeito disso. Estamos falando assim, ó, Portugal tem o tamanho do estado do Pernambuco, com apenas 92 mil quilômetros quadrados. Estamos falando do Brasil com 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, só para vocês terem essa ideia. Com relação à população do Brasil 212 milhões e de Portugal apenas um pouco mais de 11 milhões. A divisão de Portugal, assim, na questão política, geográfica, né? Portugal tem a parte continental, né, aqui ligada à Europa, na Península Ibérica, e também tem as partes autônomas, que são as ilhas, tá? Na verdade, são conjuntos de ilhas, né? Tem a região autônoma da Madeira, que tem mais outras ilhas em volta, e a dos Açores, que também tem outras ilhas em volta. Então, essa parte continental é dividida em 5 regiões. Assim como nós temos no Brasil, norte, sul, sudeste e tal, aqui vai ser norte, central, Lisboa, Alentejo e Algarve, tá? São 5 regiões. Dessas ainda tem, juntamente, né, paralelamente a essas 5 regiões, a divisão em distritos, que é como chamamos no Brasil os estados, né? Então são 18 distritos. E aí, dentro ainda desses 18 distritos, né, 308 concelhos, vilas ou aldeias, tá? Dependendo do tamanho. Os concelhos são os municípios de Portugal. Equivalente, ok? E é também uma coisa que se dá muita importância aqui e que praticamente é a autoridade que rege praticamente a vida das pessoas administrativamente, são as freguesias. Freguesias são os bairros, tá? Então, para ter uma ideia, nós residimos agora aqui na freguesia de Alvalade. A freguesia de Alvalade é que rege tudo o que acontece aqui no nosso bairro. E tem um lugar para essa administração. Então, são, no total, um pouco mais de 3 mil freguesias no país. Então tá, recapitulando. São regiões a continental e as regiões autônomas, que são as ilhas. Depois, tem as 5 regiões maiores, né? E depois, vamos falar de distritos, que são os estados, que são 18. E depois ainda, vamos falar dos concelhos, que são 308, que são as cidades. No Brasil, os municípios são mais de 5 mil, só para vocês terem ideia. E também vamos falar dos bairros, que no Brasil é incontável. É incontável você dizer aí quantos bairros tem no país, é incontável. E então aqui são um pouco mais de 3 mil bairros, que são as freguesias. Por conta disso, eu gostaria de... Por que é importante? Porque às vezes eu me deparo com vários clientes conversando, pessoas que me perguntam: é possível morar em tal lugar e trabalhar? É possível ser advogado e morar em tal lugar, né? Com essas dimensões aqui, eu acho que é muito importante, quando alguém pensa em trabalhar em alguma área, saber se vai ter pessoas para atender naquela área, né? Dependendo do tipo de profissão que tem, pode ser que você morando no centro lá do país, numa aldeiazinha, você não vai ter trabalho, não vai ter serviço, vai ter que sair de lá para trabalhar. Então,
Na hora de fazer os planos, é extremamente importante ter isso em mente. Eu vou dizer para vocês o tamanho de Lisboa, que é a capital do país, e é a maior cidade, é a capital e que tem mais pessoas morando, tá? E Lisboa tem 100 quilômetros quadrados apenas, gente. Para quem não tem uma noção, bate aí no Google a sua cidade, quantos quilômetros tem, tá? A que eu morava tem 8.000 quilômetros, 8.000, e Lisboa tem só 100 quilômetros quadrados. Nesses 100 quilômetros quadrados moram 530 mil pessoas, um pouco mais de 530 mil pessoas. Faz uma conta da densidade demográfica. E então, os planos precisam girar em torno disso, tá? Isso tudo precisa ter em mente na hora de fazer um plano para fazer a imigração. Isso é extremamente importante, essa noção de tamanho das cidades. Então, eu costumo falar aqui que não tem cidade grande, né? As cidades, para nossa proporção, para o nosso entendimento, são cidades de média para baixo, não é verdade? De médias, né? Porque a gente diz que uma cidade é pequena no Brasil quando ela tem 100 mil habitantes, né? Ela é média, até ter a nossa cidade lá, Campo Grande, é considerada uma cidade média para grande, com 800 mil habitantes, né? Imagina. Então, era isso que eu queria contar. E a partir disso, a partir desse entendimento, eu acredito que tem muita coisa que eu vou falar depois que pode fazer a diferença no seu planejamento, tá bom? Muito obrigada.